Cara, essas coisas aqui que eu nunca mais faria, não só no meu negócio, mas no meu jeito de pensar e que me travaram durante muitos anos, elas podem ser responsáveis por te economizar muito tempo. Ok, isso é o que... Eita, a Siri falando aqui. Pode te economizar muito tempo, elas podem te economizar muita frustração, muito dinheiro, muito prejuízo emocional, financeiro, de saúde também. Então eu espero que esse vídeo te ajude, você que tá aí do outro lado. Não sei se você é empreendedor, empreendedora, com o que você trabalha. Se quiser deixar nos comentários, eu vou adorar ver de onde vocês são, né, o que vocês fazem, mas vai te ajudar independente de qualquer coisa, tá? E para contexto, eu sou empreendedora há 15 anos, né, tipo, desde 2010, e mais do que isso, né, eu sempre fui muito fissurada, assim, em entender o porquê das coisas. Então, eu sou pós-graduada em filosofia, por isso que eu tenho umas brisas, assim, no meio do nada, caso você não tenha entendido até agora. No meu podcast, no Isabela Mate Podcast no YouTube, não sei se você já escutou, mas no meu podcast tem mais dessas brisas, se você gosta. É muito maneiro, assim. Então eu tenho muitas dessas brisas e eu sempre gostei de entender o porquê que eu penso como eu penso, ter muita autoconsciência, entender as coisas. E por isso que, sendo nova, mesmo sendo nova, eu consigo entender essas coisas e aprender rápido. Por mais que alguma delas tenha demorado alguns anos e eu quero trazer para você de uma forma mais estruturada. Eu fiz até um roteirinho aqui. Então, o primeiro passo é um passo de mais mentalidade, assim. Eu acho que mentalidade é uma palavra que os coaches estragaram muito, porque o sucesso, e sucesso também é outra palavra que estragaram muito. Estragaram todas essas palavras, caceta! Mas sucesso pra mim é ser livre, é escolher daquilo que você vai ser escravo, sabe? Se você vai ser escravo do seu objetivo, se você vai ser escravo da opinião alheia. E sucesso também pra mim é sentir que o processo vale a pena. Se você sente que ele não vale a pena, eu não acho que a pessoa é bem-sucedida. Se ela tá perdendo a família, os amigos, a saúde mental em prol de algo, eu não considero bem-sucedida essa pessoa. E eu também não me considerei bem-sucedida quando eu tava ganhando muito dinheiro, mas estava muito mal em todos os âmbitos da minha vida pessoal. Então, mentalidade é o jeito que você pensa, né? O mindset, que é outra palavra que estragaram também, ela é uma palavra da literatura de psicologia, né? Quando eu comecei a estudar artigo científico de psicologia, entender sobre as pesquisas e os estudos e como que eles conduziam e tudo para entender nossa cabeça, eu via muito lá, assim, o mindset tal, o mindset fixo, o mindset de crescimento. Então não é só, você tem que mudar o seu mindset, mas é a mentalidade, é o jeito que você pensa. Tipo, a gente ainda é muito preso em muita coisa na nossa vida porque a gente não fica pensando nos padrões na nossa cabeça. E o primeiro ponto é isso. Repetir padrões porque eles funcionaram um dia é algo que te aprisiona e vai te aprisionar não só na sua vida pessoal, mas no seu trabalho. Então, uma coisa que eu percebi no trabalho, por exemplo, é que eu tinha um padrão específico. Eu vou contar esse meu, né? Vou ser vulnerável aqui contar o meu pra você, mas vê se você tem algum desses. Eu sempre fui, pra vocês entenderem o contexto, como eu empreendo desde muito nova, tipo, desde que eu tenho 12 anos de idade, eu sempre fui pintada pelos outros. Eu não me enxergava assim, mas os outros me enxergavam como a garota prodígio. A garota que criou o primeiro e-commerce de moda do Brasil, de uma adolescente, a garota inovadora, a empreendedora, e a nananã, e toda perfeitinha. E isso criou uma pressão pra mim, na minha cabeça, de que tudo aquilo que eu não sou muito boa de cara, eu não devo tentar porque senão eu vou errar. E isso criou um padrão de tudo aquilo que se tornava difícil, eu ou largava pra lá e tentava alguma coisa nova para que ela fosse fácil. Então, como isso reverberou no meu trabalho, né? Nas empresas, eu sempre consegui ter muito resultado em faturamento nas empresas por conta de não só estar no digital, mas porque eu sou um cavalo trabalhando. Tipo assim, eu trabalho muitas horas por dia, há muito tempo. Agora, mais equilibrado, nos últimos 2 anos eu trabalho menos, eu trabalho tipo 8 horas por dia e fico com os meus filhos, mas eu sempre trabalhei muito. Tipo, tem dia que eu trabalho, cara, de 7 da manhã a 11 da noite. Tem dias que eu faço intensivo, assim. E esse trabalhar muito, fazer muitas coisas e, tipo, executar muito, me gerou muitos resultados, sempre gerou. Só que chega numa fase do seu negócio em que você precisa contratar pessoas, liderar pessoas, gestão, processos, esse lado financeiro. E eu sempre fui média nisso. E aí, quando eu chegava nesse estágio onde, para ir para o próximo nível, eu preciso de gestão, eu preciso de pessoas, eu preciso criar processos. Por mais que eu saiba fazer alguma coisa dessa,
por mais que eu saiba fazer, o fato de eu não ser excelente, a melhor do mundo nisso, me fazia pensar, então vamos mudar a estratégia, vamos criar algo novo, deixa eu criar um novo negócio, um novo projeto. E isso mostra uma imaturidade que não deixava o meu negócio ir. Então eu às vezes acabei com um monte de projetos, sabe? Ou me distraía, tipo, deixa eu aceitar a ligação do fulano, e aí eu acabava sempre voltando para o mesmo ciclo. Chegava naquele lugar, eu criava algo novo e nunca passava. Só que você precisa passar desse lugar, como uma fase de um joguinho, para o seu negócio ir para próximos níveis, entendeu? E esse padrão, que é um padrão mental, ele acabava me aprisionando no negócio. E hoje em dia eu vejo que quebrando esse padrão e falando, não, eu não vou mais fazer isso de novo. Eu vou focar nas minhas coisas e vou focar em passar por essa dificuldade, entender o que eu tenho que saber e fazer o negócio acontecer. E a partir do momento que eu fiz isso, aí você passa do nível. Aí vão vir outras dificuldades e passa. Mas é um padrão mental que veio ali de um cenário da minha vida. Às vezes o seu pode vir, sei lá, dos seus pais sempre elogiarem a sua inteligência e o seu desempenho quando você era criança. E aí tudo aquilo que você não desempenha bem, você não consegue ter a resiliência para fazer o negócio passar pelo processo de ser ruim para se tornar bom em algo. Então a dica número 1 é essa. A dica número 1 de negócios é: não repita os padrões que você tem, porque provavelmente eles estão impedindo o seu negócio de crescer. Quando você fica repetindo esses padrões de tudo aquilo que se torna difícil para você, você inventa uma coisa nova e se distrai, saiba que isso está te atrapalhando muito mais do que qualquer concorrência jamais atrapalharia. A gente vai agora para número 2, né? Que é sobre criação de conteúdo. Eu não cometeria esse erro. Eu já cometi o erro de criar conteúdo com base naquilo que achavam que precisava para a empresa. Então, tipo assim, cria o conteúdo para vender, tem que falar desse jeito, tem que fazer desse jeito, tem que. E eu já segui muita regra. Tipo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que as regras, elas são micro. E o que é mais importante no conteúdo é macro, que é estratégia. Quando você tem estratégia no seu conteúdo, você consegue criar conteúdo sobre qualquer coisa, falando do seu jeito, sendo você e gerar muito mais resultado. Mas eu não sabia disso. Então, ao invés de buscar estratégia, ao invés de montar e estruturar uma estratégia de conteúdo, eu ficava sempre pegando pequenas técnicas e tentando me moldar a ser aquilo que era mais vendável. Só que isso acabou me machucando, não gerando os melhores resultados, que nem hoje eu vejo que a estratégia gera, e me deixando muito exausta, porque eu tinha que fazer muito conteúdo, eu sempre estava me pressionando muito em cima do conteúdo, e o fato de eu não saber, né, aquele conteúdo, quando você olha para e não tá olhando para a estratégia macro, você põe muita pressão. Porque como eu tenho uma estratégia macro, se um conteúdo não vai bem, dane-se, eu tenho uma estratégia toda montada, tá tudo bem. Um próximo vai, ele alimenta aquele. Mas quando você olha só para aquele e o conteúdo, sei lá, flopou, porque ele não foi bem, porque vai ter conteúdo, vai flopar, e você aprende com ele e vai pro próximo. Mas quando você tá com essa cabeça, tipo, a técnica, tem que ser desse jeito, falar desse jeito, tem que ser feito com a câmera, eu tenho que usar essa roupa, coisa e tal, e não dá certo, você começa a se duvidar. Aí você começa a achar que você não é bom, aí você começa a achar que seu negócio não vai dar certo. Aí você começa a colocar uma pressão que você fica doente. Eu cheguei a ficar doente com essa pressão, sabe? De ficar criando conteúdo pensando só no que ele deveria ser, nessas caixinhas do que é o certo e errado, de cada conteúdinho, olhar só pra técnica, aí ver o que o fulano fala, o que o ciclano fala. Isso eu não cometeria de novo e eu focaria em estratégia. O número 3 é ignorar dado e tomar decisão com base no feeling. Isso é uma parada que eu ainda faço quando eu tenho dado o suficiente pra seguir o meu feeling. Tipo assim, eu acho que a nossa intuição e o nosso feeling, eles são muito importantes. Mas eles não são mais importantes do que você ter dados. Porque o nosso feeling, esse feeling, né, essa intuição, ele é muito pautado também pela nossa mentalidade. E ele é muito bom, mas ele também pode ser ruim, porque ele pode estar pautado por uma insegurança sua. Sei lá, você tá desesperado por um dinheiro tal, aí você fala que é seu feeling, mas na verdade é porque aquilo é muito importante pra você, aquele dinheiro. E às vezes, se você olha pra dados, seria muito ruim fazer isso que você vai fazer. Mas você tem suas emoções ali que estão no meio. E aí, por ter as emoções envolvidas e o que você quer, e o medo do julgamento dos outros e tal, o seu feeling nem sempre vai ser confiável. Então, o que eu faço? Eu tenho intuição, e eu peço muito pra Deus, então não sei o que você acredita, mas se você tem fé em algo, eu peço muita orientação, tipo, eu oro muito, eu peço muito, tipo, me mostra qual é o caminho, e eu sinto essa paz, eu consigo saber qual é o melhor caminho quando eu tô numa bifurcação e eu tenho que decidir algo. Então eu oro, eu volto pra mim, eu penso sobre aquilo, mas antes de eu orar pra tomar a decisão, eu olho dados.
Eu não tomo a decisão só com base naquilo que eu tô sentindo. Por quê que eu não faço isso? Porque na maioria das vezes, as decisões grandes, elas dão medo. E elas dão medo por uma questão psicológica mesmo, né? Porque nós somos seres que somos animais. Então, a gente tem esse instinto de fuga. Quando algo nos dá esse medo, a gente tem um instinto de fuga. E muitas vezes aquela decisão pode ser a decisão certa, mas o medo, você pode achar que é um sinal para você não seguir. Mas esse medo, na verdade, é natural de tomar qualquer decisão, né? Uma decisão importante. Então, quando você olha para dados, você consegue falar, cara, eu estou com medo, porque o medo é inerente a tomar decisões importantes, mas eu sei que essa é a decisão certa. Então, se você só toma com base naquilo que você tem medo, saiba que quando a gente pega as zonas de aprendizado, por exemplo, a gente tem a zona de conforto e as pessoas acham que a próxima zona é zona de crescimento, mas não é. A gente tem a zona de conforto, zona do medo, zona de aprendizado e zona do crescimento. Então, para que você aprenda algo, você precisa passar pela zona do medo. Toda vez que você sai da sua zona de conforto, você sente medo. Então, se você toma a decisão só com base nesse feeling, nesse momento do medo, você não está pronto, nunca, para aprender. Porque você tem que passar pelo medo, a incerteza, o não saber, o não... Entende? E tomar as decisões ali. Aí quando você vai para a zona de aprendizado e tá numa zona de crescimento, aí sim o feeling é mais importante porque não tem tanto medo envolvido. Você consegue olhar para o aprendizado, para o seu conhecimento, para dados. E principalmente em empresa, isso é muito importante. Às vezes você tem um apego emocional com algum produto. Tipo, sei lá, eu tenho cursos, né, no Ematize. E aí vamos supor que eu tenho um apego. É que o curso que eu tenho apego é o melhor curso mesmo de venda e de resultado, né? Mas vamos supor que eu tenho muito apego em um curso específico, porque eu gosto muito dele, mas ele não é o que meu público quer, e todos os dados me mostram o contrário. Eu insisti nele, você concorda que não é feeling, é apego? Então, os dados mostram pra você aquilo que os outros querem, aquilo que é bom pra eles, aquilo que as pessoas procuram, e você consegue tomar decisões melhores a partir disso. Então, esse ponto é muito importante. Número 4, dizer sim pra tudo. Não saber falar não. De novo, a gente volta na mentalidade. Se você não sabe falar não para as coisas e não sabe ter foco, porque foco é falar não, é muito mais sobre o que você fala não do que você fala sim, né? Você tá se distraindo, de novo. E por que você tá se distraindo? Pessoas que cresceram sendo muito doutrinadas a agradar os outros, que ser uma boa pessoa é agradar os outros, e tudo aquilo, são pessoas que têm muita dificuldade de falar não. E quando você está construindo um negócio, o mais importante é você ter foco. Você escolhe um caminho, você tem foco nesse caminho. Ah, mas o fulano tem um projeto. Não. Ah, mas você pode parar... Não. Ah, mas você pode falar nesse meu evento. Não. Foco. Ah, você pode fazer uma reunião de... Não. Foco. Se você fala sim para tudo isso, você está falando não para o seu próprio negócio, para o seu futuro e para os seus objetivos. E durante muito tempo eu falei sim. Sim para reuniões idiotas, sim para ouvir projetos dos outros, sim para dar palestra de graça para os outros, sim para criar um projeto porque parecia que ia ser legal, tal, mas no fundo eu sabia que não ia mudar nada. E esses sims foram sendo nãos para mim, para o meu tempo livre, para minha saúde, para minha família, para o meu negócio. Então hoje em dia eu sou muito focada. Eu falo não para tudo aquilo que não esteja no caminho que eu determinei para o meu negócio e para onde a gente quer chegar. Então, saber falar não é só libertador para você como pessoa, porque é uma liberdade você falar não. Eu acho que a gente tinha que normalizar mais o não quero, só não quero. Eu vejo muito em família, assim, sabe? Tem gente que às vezes, viaja ou marca um negócio ou fica doente só para não falar não para alguém, sabe? Tipo, ah, não posso, tô viajando. Aí a pessoa às vezes gastou só para falar, não quero. E se o outro não entende o seu não quero, essa pessoa nem era pra talvez estar tão perto assim de você, ou você ligar tanto pra opinião. Antes eu não conseguia falar não assim pros meus pais, né, por essa gratidão e tudo e tal. E aí eu comecei a falar não. Então, por exemplo, filha, vamos dar isso e aquilo. E aí, se eu tô muito cansada, tô trabalhando muito, exausta, eu falei outro dia pra minha mãe, ela até ficou brava, mas aí depois ela entendeu. Aí ela tinha um jantar na casa dela de noite e tal, e eu tava muito cansada, eu ia trabalhar até de noite, eu ia ter que sair daqui, ir pra lá, ficar exausta, no dia seguinte ia trabalhar de manhã. Eu falei, mãe, eu não vou. Ah, não, mas não. Falei, mãe, eu não vou porque eu vou trabalhar até as 8 e E eu não quero, eu vou estar muito cansada. Eu preciso priorizar, porque eu tenho que acordar amanhã, eu vou ter que trabalhar. E aí a pessoa às vezes vai entender, às vezes não vai. De princípio ela não entendeu. Ela falou tipo, não, nossa, tá bom, tchau, ficou brava. Aí depois ela falou, não, filha, tá tudo certo. Então você não precisa ser grosso pra falar não.
Mas normalizar, eu não quero, eu estou cansado, eu não tô afim. Eu só, tipo, não quero. Minha melhor amiga, e eu tenho 2 melhores amigas, né? Mas a Fabi, a gente tem muito essa normalização, sabe? Às vezes ela, ai, mas vamos, tal, amiga, eu não tô afim hoje. Tipo, eu queria deitar, ver uma série com o Luan, tal, ela, tá. E às vezes também ela, amiga, hoje eu não, só não tô afim. Eu, tá bom. E não tem problema nisso. Quando você tem uma relação genuína com alguém, a pessoa não vai ficar chateada de você só falar não. E além de ser muito libertador na sua vida pessoal, é libertador também no seu negócio. E por último, que é o número 4, é não priorizar, que é o número 5, é não priorizar a construção de uma marca pessoal forte. Então, quando você constrói a sua marca pessoal com base naquilo que você é, com base no seu posicionamento genuíno de quem você é e entende de posicionamento, você pode virar um personagem. E ou você não liga para sua marca e aí veste qualquer coisa, fala de qualquer coisa, muda tudo o tempo todo e não constrói essa marca e aí isso não gera preferência nos outros e não gera esse posicionamento forte. Ou você não entende o que é posicionamento e acaba virando um personagem do que os outros achariam que seria melhor para você. E aí a sua marca vira mais do mesmo, você vira mais do mesmo. E no fundo você tá se machucando porque, por mais que as pessoas gostem, elas não gostam de você. Elas gostam desse personagem. Eu já virei um personagem, sabe? Em 2020, eu sofri muito bullying na adolescência, então eu tive um período que eu me moldava muito, sabe, pra ser o que ia ser aceito pelos outros. Mas em 2020, eu já tinha me formado na faculdade, mas em 2020 foi um ano que eu entrei no mercado de educação e ao invés de pensar em construir uma marca pessoal forte, alinhada com quem eu sou e aquilo que eu acredito, eu estava olhando para construir a imagem que falaram que eu tinha que ter, entendeu? E aquilo me gerou uma crise de personalidade mesmo, aquilo me deixou doente. E, pasme, eu perdi muita gente que estava ao longo do processo comigo que falou, não identifico essa Isabela, não é essa que eu gosto. Então, olha como é louco, né? E aí, quando eu retomei isso, é muito doido como você retoma a vontade de criar, a vontade de fazer e como você é facilmente reconhecido. Então, esse ponto é muito importante também. Enfim, trazendo essas dicas pra vocês, tem muitas outras, eu podia fazer um vídeo com 100 dicas principais de coisas que mudaram a minha vida e o meu negócio, mas eu espero que essas 5 te ajudem e que se você esteja ali engatinhando ou, né, meio patinando em alguma delas, que aquilo que eu trouxe possa te ajudar de alguma forma. E conta comigo nessa sua jornada empreendedora, não só no conteúdo, mas no negócio como um todo, enfim, posicionamento, vendas, tudo isso que a gente aborda aqui, que o meu foco é sempre te ajudar a ajudar mais pessoas e ganhar mais dinheiro nesse processo, respeitando quem você é de verdade, porque dá pra você trazer muito resultado para sua vida sendo quem você é. Na verdade, esse é o seu superpoder. Então, eu espero que te ajude. Se te ajudou, deixa aqui no comentário. De novo, ó, aqui é só se inscrever no canal e deixar um like, que isso ajuda muito. E se você gostar mesmo, compartilha no seu story ou com pessoas que você gosta, empreendedores e empreendedoras, esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar eles e vai me ajudar a chegar em mais gente. Então, eu vou ficar muito grata a quem fizer isso. Deixa no comentário se você fez isso, porque eu quero ver especialmente as pessoas que mandaram para outras e compartilharam. E os links importantes de como você pode aprender comigo ou fazer parte do nosso grupo de mentoria empresarial vão estar aqui na descrição, tá? Beijo no seu coração e te encontro no próximo vídeo. Beijo!